Deus, Deus maravilhoso. Amém. Podeis assentar. Adorando a Deus. Gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Convidar aqui à frente nossa pastora. Nossa, de vocês, né? Minha ela é esposa. Minha ela é amor. Estenda a sua mão para cá. Senhor meu Deus, poderoso Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez podermos ouvir a Tua mensagem, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor meu Deus, ouvir a Tua mensagem através da Tua serva, Pai, hoje. Usa, Senhor, usa ela para trazer, Senhor, a Tua mensagem para nós, para a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Segundo spoiler, vocês podem preparar, que é 2 horas, viu? Dizendo ele que eu falo demais, né? Não, A competição, para quem fala mais é acirrado lá em casa. Se é eu, o Ronaldo ou a Lili. Normalmente a Lili. Precisa de outro, eu te trago. A paz do Senhor, igreja. Amém. Ih, a paz do Senhor, igreja. Amém. Tá todo mundo igual a Lili, parece que não quer falar amém. Maravilhoso, santo, poderoso é o nosso Deus. Que mesmo os nossos dias mais difíceis, mais sombrios até, o Senhor está conosco e nos revela a sua glória. Que nós possamos estar nesse mesmo espírito, atentos a ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para nos falar, para nos despertar como igreja, como povo santo, como povo escolhido, sarado e remido. Nesses meses, nós estamos falando sobre família. Nós estamos numa série de mensagens, nossa primeira série de mensagens do ano, e é sobre família. E algo interessante é que a nossa vida começa com a família, né? Nosso primeiro contato com os seres humanos é através da nossa família. E é dela que nós aprendemos muitas coisas, que nós nos edificamos, que nós somos sarados e restaurados. E nós estamos falando sobre família porque a nossa primeira igreja, nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. E nós precisamos entender e reconhecer o cuidado que nós precisamos ter com o nosso primeiro ministério, com a nossa casa. E o tema de hoje é o que precisa sair para Deus ficar. Vou deixar o tema mais light, mais na minha fala, faxina do lar. Quem me acompanha aí nas redes sociais vê que eu gosto de estar fazendo uma faxina de ano novo, faxina de Natal, e várias faxinas e tudo mais. Faxina de igreja. Faxina de tudo. Tem toda temática, tem uma faxina. E eu costumo dizer para o Ronaldo que a faxina, ele tem um pouco mais de paciência com a faxina, que a faxina causa algumas bagunças às vezes. Porque a faxina mesmo, quando você arruma a casa ali, no meio da casa, limpa, organiza, tranquilo. Agora é quando é faxina, tira a gaveta, tira coisa de dentro, limpa em cima dos móveis. Eu não sei vocês, mas arrasto os móveis, limpa embaixo, tira, troca de lugar, muito louca. Faxina muito pesada. E eu gosto de fazer essa faxina, mas o processo antes da faxina é complicado, né? Ou durante a faxina. A gente tira tudo, às vezes tem que tirar coisa velha dentro da gaveta, coisa que está no guarda-roupa que a gente não usa, tira, pó que está em cima você não sabe, em cima de um móvel que está lá em cima, de um objeto que está em cima do móvel, você tira, tá até a marca.
Então, a faxina, ela causa um pouco de desconforto no primeiro momento. Mas o objetivo final da faxina é que tudo esteja organizado. Na Semana da Unção a gente falou sobre restauração, né? Que restauração é uma reforma sem perder a identidade. Já a faxina é algo interno. E o que a gente precisa trazer, o que a gente vai trazer hoje é o que precisa ser organizado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso coração, para que Deus permaneça. Amém? E nós vamos começar lendo, vamos ler primeiro o texto, só para dar início, e depois a gente vai voltar no texto. 2 Reis 22. Versos 22. Não. Isso, 22, 8. Isso. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Só até aí? Isso. Ok. Nós vamos fazer hoje algo um pouco diferente. Vai ser mais uma dinâmica. Não vai ser muito uma pregação muito formal. E eu vou ler algumas coisas para vocês. Na verdade, eu vou pedir para alguém me ajudar. Pedro, entrega uma folhinha para cada família representada. Essa aqui? Pode ser, acho que dá. Se não dá, tem outra branquinha. Acho que tem caneta. Quem tem caneta? Normalmente tem a galera que tem a caneta dentro da bolsa. Que eu acho chiquérrimo quem tem caneta na bolsa. Eu normalmente... Olha, gente, todo mundo tem. Não, pode ficar um. Não, chique demais. Eu ando com várias bolsas. Se você achar uma caneta, parabéns. Acho que a Carol precisa. Tem chave de fenda. Tem o que a gente precisa, né, não, Jael? Eu ando com remédio. Eu ando com lenço umedecido. Tudo dentro da bolsa. Mas a caneta... A Dani tem assim para dar e vender. Se precisar, ela tá vendendo por 2 euros cada caneta. No momento de precisar. Não, tá precisando, urgente, né? Lei da oferta e demanda. Capitalismo bruto. Pronto? Todo mundo com seus papéis e caneta na mão? Eu vou ler algumas notícias, posts ou fofocas. E vocês vão fazer uma análise para mim, tá? Em uma parte desse papel. De um lado do papel, do outro lado você vai fazer outra coisa. Vamos lá. Uma notícia que bombou nos grupos. Empresário conhecido por sua fé perde tudo em um único dia. Vocês vão colocar quem é esse babado aí. Coloca aí só para tu e não dá a dica. Ele era conhecido na cidade como um homem correto, trabalhador, temente a Deus, pai exemplar, sempre orava pelos seus filhos, mesmo quando eles eram já adultos e viviam suas próprias vidas. De repente, em poucas horas, ele perde os negócios, os bens e os funcionários. E também os seus filhos morreram em um acidente trágico. Enquanto a cidade comentava, Deus abandonou esse homem. Dentro da sua casa, sua esposa também o acusa. Ainda vale a pena continuar a acreditar em Deus depois de tudo isso? Mesmo sem entender nada, Jó escolhe abandonar sua fé, escolhe não abandonar sua fé em meio à dor. Ele chora, questiona, sofre, mas não desiste de Deus. Foi um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé, mas no final foi restaurado. Ok, agora vocês vão responder aí também. O que Jó... Responder falando? Não, escrevendo. Primeiro escrevendo. O que Jó fez de errado e o que ele fez de certo, considerando o contexto da família dele. O que ele fazia de certo
e o que ele fazia de errado. Se quiser compartilhar também, pode, assim, para um anotar o outro, dar uma colinha e tal. O que Jó, este homem, que a gente tem até uma musiquinha dele, né? Jó, como pode ainda adorar? Perdeu seus filhos, seus maridos. Perdeu seus filhos, seus maridos, tudo ele perdeu. Quem pegou a referência pegou. Pronto? Podemos ir para o outro? O que ele acertou e o que ele errou? Vai ganhar um bombom. Tá valendo um bombom. Só uma que tem 3. Aí você divide dentro de uma família? Mas só uma. Compartilhe. Ok, família 2, babado 2 aqui. Polêmicas nas redes. Líder respeitado se envolve em escândalo amoroso e família entra em colapso. Isso é babado. Não era que eu tinha que compartilhar. Pessoal que não é competitivo. Que bom, né? Todo mundo assim lá sem competição, gente. Que isso. Ele sempre foi visto como um líder inspirador. Guerreiro, compositor, homem de fé. Gustavo Lima, compositor. Mas um dia, em vez de cumprir sua responsabilidade, se envolve com a esposa de um subordinado. O caso vira segredo até que não tem como mais. Qual o problema? O pecado não ficou só nele, ficou dentro da casa. O que aconteceu depois? Um filho abusou da irmã. Outro filho decide se vingar. Rebelião, ódio e divisão tomaram conta da família. Como alguém tão espiritual perdeu o controle da própria casa? Um erro escondido no início virou um caos familiar público depois. Esse aqui, coitado. O líder respeitado se envolve em escândalo amoroso, família entra em colapso. Parece bem assim, né? Qualquer coisa que a gente encontra na internet, no Twitter, bem fácil, né? O que Davi acertou e o que ele errou. Agora vamos compartilhar, já que vocês estão compartilhando tudo, vocês dão cola? Na escola vocês davam cola, né? O que vocês acham que Davi acertou como líder? Ele era um homem de fé. O que mais? O que ele acertou no contexto familiar dele? Ele reconhecia sempre quando estava errado, se humilhava na presença do Senhor. Boa. E no contexto como líder, o que ele acertou? Pela família tem um acerto só. Porque foi só tristeza. Familiarmente falando, foi só tristeza. Foi quando o filho de Betseba, ele fez jejum, não comeu, não tomou banho, não fez nada. Nem sentava no trono. Quando ele soube que o filho dele morreu, nasceu, não tinha mais jeito. Ele tomou o banho, comeu, vestiu a túnica, a veste, a capa e sentou no trono. Enquanto a família disse, pronto, agora vai acabar. Porque se ele agora, ele já não fazia nada, agora eu acho que vai até se matar. O que vai ser da família? E ele Se levantou do se povo. levantou do trono. E... Porque o resto da família foi só tristeza. Mas como líder, ele foi um bom líder? Sim. Como pai, um pouco questionado, né? Então vamos lá. Como líder, os filisteus pegaram as esposas, os filhos, levaram, e aí ele ficou triste, e aí Deus disse assim, se eu for atrás dele, Senhor, tu vai me dar ele na minha mão, tu vai me abençoar, e Deus disse, vai, essa causa justa vai atrás. E aí ele foi com os soldados, mataram tudinho, e eles iam ser sacrificados, os homens iam ser sacrificados, e aí ele foi um bom líder. E ainda acharam muito tesouro, acharam muita pedra, muito tecido. A galera seguia ele de verdade. Todos os amigos dele, né? Todos os soldados fizeram fiel, né? Então podemos dizer que ele era um líder ativo na sua liderança, porém na sua casa nem tanto.
Ele tinha um monte de filho, um monte de esposa, difícil de gerenciar ali. Digamos que pai, não muito legal, para não dizer outra coisa, mas como líder, ok. Foi bem lembrado, né? Denúncia viral. Filhos de líder religioso são acusados de abuso de poder dentro da igreja. Isso aconteceu deve ter uns 3, 4 dias. Isso é bem... Ele era respeitado, conhecido por sua posição espiritual. Ninguém quer chutar? Só conhece? Os filhos de Eli. Como é quem? Eli, sacerdote Eli. Eli era respeitado, conhecido por sua posição espiritual, mas seus filhos usavam a influência para roubar ofertas, manipular pessoas e viver em imoralidade. Todo mundo sabia, todo mundo comentava, mas ninguém via correção dentro de casa. Eli até reclamava: meus filhos, isso não está certo, mas nunca fez nada de fato. Resumo da fofoca: muito discurso, pouca atitude e o preço foi alto para toda a família. Agora, diferente. O que vocês fariam no lugar de Eli? Escreve. O que vocês fariam no lugar de Eli? De joelhinho, o que ia fazer? O que tirava? O que ia fazer com ele? E alguém quer compartilhar o que queria fazer? O que iria fazer com Eli? O que deveria fazer? Destituir os filhos do sacerdócio. Destituir, repreender. Mas ele repreendeu, falou que, ó, menino, não faz isso, não tá certo. Não, repreendeu. Com a vara, sim. Olha, repreendeu porque eles estavam brincando na hora do sacrifício da expiação. Eles brincavam, eles faziam... Mas eles já eram grandes. Eles já eram grandes. Aí, do nada, será que eles fizeram isso? Sim, começaram? Ele, como pai, foi um bom pai. Ele chamou a atenção dos filhos, só que ele errou a partir do momento que ele não destituiu eles. Porém, será que ele ensinou, desde o começo, princípios, ao invés de somente cerimônia? Porque pode ser que, como ele era sacerdote, estava ali vendo o pai, eles iam ser sacerdote no lugar dele um dia, então, talvez estava ensinando muita teoria ali, do que tem que fazer, aqui, esse é o sacrifício, assim, e não ensinou princípios para a gente refletir. Próximo, post viralizado. Declaração de líder emociona famílias. Só assim. Agora isso aí é difícil. Declaração de líder emociona famílias. As mensagens do pastor Boa. Do menino da túnica. Essa aí, O menino da túnica? José? Isso. Não. Não? eu acho que é Josué. Olha. Quando tiver uma gincana, o Joel tá no meu grupo. Josué reúne todo mundo e faz um post que Eu e viraliza. minha família servimos. Cada um pode escolher o que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decide que na sua casa, Deus não seria só discurso de domingo, seria prática diária. Por anos, sua família vive esse exemplo, mas depois que Josué morre, a nova geração cresce sem o mesmo compromisso. A família começou forte, mas parou de ensinar e a fé não foi passada adiante. A gente conhece até essa parte ali da decisão de Josué, que ele decidiu, minha casa vai servir ao Senhor, tararã, morreu. Se você hoje, sacerdote do lar, pai de família, morre hoje, você acha que sua casa e seus filhos vão continuar servindo ao Senhor? É uma declaração sua ou uma declaração da família? Esse aí pode anotar. A outra pergunta. O que Josué errou nesse quesito? Fazendo a nossa leitura. Fazendo a nossa leitura. O que vocês acham? Eu acho que nesse sentido.
Acho que em sentido. O que vocês acham que ele errou? Na vida dele. É. Errou. Eu vou rindo, porque enquanto ele estava vivo, eu estava até comentando com o Ronaldo. O livro de Josué é tão bonitinho, tão redondinho, ele funciona, o cara vai lá e eles conseguem conquistar e vai, não sei o que, não sei o que. Logo depois de Josué, aí Josué morre, é só bagaceira. Chega Juízes, é só, sei lá, fica tudo errado. Eu digo, Mentira, gente. eu digo, Se imortal seria uma boa. eu digo assim, ele ter morrido porque enquanto ele estava vivo, a mãe dele era ativa, né? Mas ele era o segundo Moisés. Não se deu, não teve ninguém que desse continuidade, né? Tanto da família dele, ao chamado dele, assim, uma continuidade. Agora uma conjectura. Vamos fazer de conta que Josué não era Josué. Josué era o Sandro. Eu ainda tenho que falar do Sandro, porque eu tenho que continuar a mesma cultura do Ronaldo para falar do Sandro. Sandro, não é aquele irmão, vamos matar o Sandro aqui não, peraí. O Sandro tem que ir fazer uma viagem fora, ele tem que voltar para o Brasil, sei lá, ele recebeu alguma oportunidade infalível, tem que ir para o Brasil. E aí, ele coordena um grande grupo, uma grande empresa dele. Ele tem que ir. Sayane tem que ficar cuidando dos negócios. Porém, a Sayane, ela gosta de cantar, ela toca violão, ela quer viver da arte dela. Só que o Sandro, empresário, sucesso, ele teve que ir. Sayane imediatamente, e agora, o que eu faço? Ia perder tudo. O que ia acontecer, Sandro? Eita, meu Deus. Sayane, diga, o que ia acontecer? Muita esperança de vencer. Mas também não tenho muita esperança, então talvez esse ia ser mais ou menos isso. Mas de que é a empresa? De que é a empresa? A partir daí a gente vai. Se for abar tudo, Se fala. A gente vai continuar, talvez não vai ter salgados, mas vai continuar os doces. Ah, sim, ok. Ela vai dar um jeito. É. Ok. Estamos criando filhos independentes emocionalmente e dependentes espiritualmente da palavra, para que eles não dependessem das nossas orações para sobreviver, da nossa intercessão para eles orarem, ou do nosso menino vai orar, menino vai ler a Bíblia, para eles orarem. Porque eu estava assistindo com a Lília a história de Ana, e aí eu falava assim, Ana é muito brava, viu? Porque ela deu o filho dela no altar. Eu não sei se eu ia dar a Lília assim, não. Nessa tranquilidade, talvez ela sofreu, ok, mas aí depois eu falei pro Ronaldo, pô, mas é egoísmo da nossa parte achar que os nossos filhos são para nós o tempo todo, né? Os nossos filhos não são para nós. Os nossos filhos, quando a Lília estava na minha barriga, eu falava, Senhor, ela não é minha, ela é sua. Me ajude a cuidar da sua filha, do seu presente para mim. Então, se a gente está cuidando de fato dos nossos filhos, a um nível que eles não sejam dependentes de nós, mas dependentes de Deus, a gente está fazendo um bom trabalho. E a gente precisa aprender isso todos os dias. Não ensinar qual o caminho a seguir, mas ensinar no caminho. Menino vai ler a Bíblia? Não, senta aqui, estou lendo a Bíblia, criança chega, senta. Vamos ler todo mundo a Bíblia, vamos orar todo mundo, vamos jejuar todo mundo. Vamos trazer Deus de verdade para a nossa casa. E assim, quando fatalmente a gente se for, a gente não estiver mais aqui, os nossos filhos eles vão conseguir levar o legado que a gente plantou na sementinha. Abraão e Ló, já disse logo, porque esse aqui é difícil. Sobrinho escolhe dinheiro e tio escolhe princípios. Abraão chama Ló para conversar. Vamos evitar briga, escolhe onde você quer morar. Ló vê as oportunidades, status, crescimento e escolhe a cidade mais promissora, mesmo sabendo que os valores daquele lugar são questionáveis. Abraão prefere ficar com menos, mas em paz com Deus. Com o tempo, Ló perde quase tudo, sua família é profundamente afetada, Abraão segue sendo abençoado. Um escolhe o que parecia melhor e o outro escolhe o que era certo.
Ok. Quem errou de fato aqui? Vamos ser bem advogados do diabo. Quem errou? Ló ou Abraão? Mas quem errou? Quem? Eu Quem ia- errou mais? Eu ia acertar isso. Vai. Se a pergunta fosse outra, Eles pegaram pedindo com maçãs, era certeza. Ela falou o princípio, né? Eu vou no princípio do dinheiro. Tio e sobrinho, Ah, é porque eu achei essa muito fácil também. Vou falar logo. Quem é que errou? Ló errou por escolher o lugar melhor? Ou Abraão, porque permitiu que Ló fosse com ele? Foi logo. Abraão. Foi logo. Abraão, a promessa era para Abraão, Abraão fez errado. Não, peraí, vamos Olha a polêmica. Foi logo, porque Ah, Abraão deu oportunidade para Ló. Ló, escolhe, se tu vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu o campo mais bonito, escolheu por vista. A palavra de Deus diz que não podemos viver por vista, mas sim pela fé. E Abraão foi para o deserto. ele quis ter paz, não precisava ter razão, tipo isso. Porque ele sabia quem era com ele, né? E olha só, a promessa, como a Sarinha falou, a promessa era para Abraão. Depois disso, a palavra de Deus diz que depois que Ló saiu de Abraão, Deus falou particularmente com Abraão, sem sacrifício, sem nada. Até então, para Deus falar com Abraão, Abraão sacrificava o novilho para Deus falar com ele. não foi ele que errou, ele acabou de falar. E aí? E agora? Aí, olha só, pois é, por parte. Abraão saiu lá. Ele está defendendo Abraão, gente. E ela está acusando. Abraão precisava Agora eu vou de gente para explicar. trabalhar com ele. Ah, Porque Abraão saiu lá com vaca, precisava de pastor. Precisava de gente. Porque ele mas ele não tinha os funcionários dele? Mas ele precisava de gente. Assim como uma empresa, Abraão saiu com uma empresa. Vai, Sayane, diz teu posicionamento. Uma vez a mamãe fez uma pregação, eu prestei muita atenção na pregação de Abraão, e ela falou sobre isso. E quem errou foi Abraão, porque quando Deus chamou Abraão para sair, que ia multiplicar a descendência dele, chamou ele e a mulher dele para ir. Não falou que ele fosse com parente, com filho, com primo, com sobrinho, com ninguém. Era ele e a mulher dele. E Abraão fez o que não tinha que fazer e desobedeceu a palavra de Deus e levou Ló com ele. Daí na frente do caminho ele percebeu que estava fazendo coisa que não era para fazer, coisa errada, e disse: bora se separar, tu vai para lá, eu vou para cá. Eu não quero ter paz, eu não quero Quando ter... ele percebeu o erro dele, já tinha errado, já tinha feito o que não devia fazer. Ele assumiu as consequências Então, e pronto. quem De não escolher e Pois pronto. é, quem errou foi Abraão. Depois Ló sofreu consequências dos Ok. erros de Abraão. Vamos deixar essa polêmica para o final do culto. Eu acredito que foi no meio da viagem. Porque eles foram crescendo, a palavra de Deus diz. Por que eles ficaram tão Eram pertinho? muitos, Oh. eram muitos. E a Por terra que foram não fazer tinha tantos como- filhos? Não tinha como abraçar tudo. Então Abraão já era para ter visto isso. Não, está muito numeroso aqui. Então pronto, Não, Abraão vai. errou. Acho que de mãe não viu pra Belém de Paraná em Castanheira. Aí pensaram, será? Cancelamento geral na igreja. Vamos falar agora de cancelamento na igreja. Casal é desmascarado após tentar parecer mais espiritual do que realmente era. Meu Deus, a fofoca forte. Essa fofoca interna. É ali só dentro da igreja. Casal é desmascarado após tentar parecer mais espiritual do que realmente era. Eles morreram? O babado é isso aqui. Ananias e Safira. Vou tirar o Joel da próxima. Não brinca Ah, mais. Não brinca mais. Não brinca mais, tira os dois. Ananias e Safira vendem um bem e decidem doar apenas parte do valor, mas anunciavam como se tivessem entregue tudo. Ninguém obrigou, ninguém pediu, mas eles queriam aplausos. O problema não foi o valor, foi a mentira combinada. Tentaram enganar pessoas e esquecerem que Deus vê tudo. O babado do dia aqui é: se
eles tivessem vendido, digamos assim, venderam uma casa. Todo mundo sabe que eles venderam a casa. Mas eles não deram dízimo. Ninguém ficou sabendo se eles deram dízimo ou não. Qual seria a notícia dentro da igreja? Eles estavam roubando. Repete. Eles venderam uma casa, né? Venderam a casa. Só que ninguém ficou sabendo que eles deram o dízimo. Ninguém sabia. Mas eles deram. Ninguém sabia. Estamos aqui no mesmo contexto. Nós não sabemos se ele deu ou se ele não deu. E aí? Qual seria o título do post interno? Naquela época, o dízimo era... Não, hoje em dia. Vamos fazer o negócio hoje em dia. Analisando hoje em dia. Casal milionário rouba a igreja. Casal milionário rouba a igreja. Boa. E aí? O que vocês acham? E até por isso mesmo. O pastor ia chegar lá e falar assim: Se ninguém sabia, como é que vai saber? quem é que tem que saber quanto é que é meu dízimo? O tesoureiro? Quem é que tem que saber? Quem é que tem que saber qual o valor do teu dízimo? A gente. Deus. Deus. Ah, não. E você, meu amor, na hora que você coloca lá dentro, e pronto, acabou. Ronaldo tem que saber? Não. Tesoureiro vai saber se você colocar o nome. Se você não colocar o nome, ele não vai saber. É obrigatório dar o dízimo? Sim, sabe. Se não quiser colocar, é obrigado a colocar Não. nome no envelope de dízimo? No curso de estatística. É obrigado dar o dízimo? É um ato de obediência ou um ato de gratidão? Gratidão. E obediência, acho que é as duas. A valor de obediência e gratidão. Olha. Mas você tem que obedecer, né? Porque uma norma a gente tem que fazer por obrigação, né? O dízimo é obediência e a oferta é gratidão. E aí? O outro disse não tá bom. Vai, Joel. Ô, Joel, vai. Tô igual a Lili. A Lili trocando o Joel e o Sandro nos vídeos. E aí? Não, esse babado aqui é pra nós discutir aqui. Calma. Eu Ah. lembro do curso estético que a gente tinha falado, que a gente falou. Que a gente falou também se era obrigação ou não. Pra mim, um ato de obediência é uma coisa que eu tenho que fazer por obrigação. Eu tô obedecendo, então, porque tem uma norma, uma regra a ser obedecida. Uhum. Então, é uma obrigação. Posso desobedecer ou não, mas um ato de gratidão é uma coisa que eu faço de coração, porque estou agradecendo aquilo que me foi dado. E o dízimo é isso, não? E hoje, pra você, o dízimo tu dá por obediência ou por gratidão? Gratidão. Por obediência? Por obediência? Queria dar não, mas... Eu dou por Obediência. Por gratidão. Só que também tá o tema de que se tu não dá de coração, melhor nem dá, né? Então, Isso, é isso que eu ia falar. Em Coríntios fala sobre isso. Então não é uma obrigação. Se você, É uma gratidão. E aí? se você não fazer de coração, não recebe. Se fosse obrigação, Se você não dava de vocês falar coração. que é obrigação, eu vou botar uma lista dele. Olha, Eu participei de uma igreja. tem que dar. Eu participei de uma igreja que tinha no final, no fundo da igreja, tinha os nomes e o quadro marcando qual mês tinha dado, se todo mundo estava com os 12 meses, ou que estava faltando um ou outro e tal. Enfim, no caso de Ananias e Safira, eles não tinham a obrigação. Tem água correndo, não tem? Ah, tá. Ninguém obrigou ele, ninguém pediu. Ele deu um tantinho que ele podia dar. Se ele quisesse dar, ele vendeu por 1 milhão. Dou 100 mil. De boa. Só que o problema foi a mentira. Ele falou que vendeu por 500 mil para dar, sei lá, 5 mil. Vendi por 500 mil. Mentira. Não, eu tô fazendo o tanto que ele quis dar. Não 10% não. Sem contas matemáticas, sem contas matemáticas. Não, entendeu? Ele disse que deu tudo e não deu tudo. Exatamente. Entendeu? Ele quis aparecer. O problema aí não era se dízimo é certo, é errado, se gratidão, não sei o quê.
foi a mentira. E às vezes a gente se prende muito nos grandes problemas da sociedade e esquece naquilo que a gente aprendeu lá quando era criança. Que mentir é pecado, que mentira tem perna curta e que a gente precisa seguir primeiro os primeiros princípios, as cores primárias do evangelho, para depois a gente mexer com cores secundárias, terciárias e afins. Ok? Agora que a gente fez esse papel de advogado do diabo, todo mundo julgou todo mundo. O que o Jó fez de errado? Pois é, ó, voltando aí a pergunta, o que Jó fez de errado? A gente não conseguiu achar nada, a gente só falou Eu me questiono, toda vez que eu li o livro de Jó, pra mim, uma novela, cheia de altos e baixos, na hora que os amigos falavam, aquela coisa. O que Jó fez de errado? Acho que escolheu a mulher errada. Mas Deus nem tirou a mulher dele, podia então ter tirado a mulher dele, não era? Ia dar outra também. Será que ele foi murmurador demais? Não. Será que ele fez algo de errado, assim como os amigos dele estavam lá acusando ele, que ele fez algo, que ele deveria ter logo pedido pecado, um pecado oculto dele? Eu acho que a única coisa que Jó fez foi amaldiçoar o dia que ele nasceu, Não, também não. né? Mas a Deus ele não amaldiçoou, ele sempre. Ele amaldiçoou a si mesmo, né? Claro. Ele chamou Deus para conversa. Você O também erro quer de Deus? Jó é querer ser muito crente isso. Querer ser muito crente. Como assim? Para ele falar assim, eu não estou errado de jeito nenhum. Tipo isso. Deus que errou em ter me Eu julgado. acho que Vai, pesquisa. tem um erro aí, porque o Ele quis Senhor ser só muito abençoou, só desenvolveu tudo quando ele orou Você pelos amigos dele. Religioso demais. Então ele devia ter alguma mágoa, alguma Pelo aquilo que os amigos dele falaram dele? pelo aquilo que os amigos dele. Porque Deus só abençoou Jó quando ele orou pelos seus amigos. Uma análise interessante. Olha. Deus voltou a abençoar ele quando ele orou pelos amigos. Pode significar que ele estava chateado pelas bobeiras que os amigos dele fala muita merda. ele ficou- Pediu desculpa para eles e Ele ficou orou. muito triste quando Bildade, os amigos dele, Bildade fez todo aquele relatório, que cochichou com os outros, fez a cabeça dos outros, isso é alguma coisa ruim que fizeste para Deus. Ele ficou muito triste, aí quando ele orou com os amigos dele, Deus retribuiu 7 vezes mais. As duas análises eu achei. Acabou a Eu luta digo dele. porque ainda assim que Jó estava correto em tudo, ele guardou algo que era demasiado para sua vida, não? As críticas, o julgamento, ainda que ele estivesse com a razão, eu creio. Ele levou para si talvez aquele apontamento dos amigos, mesmo ele não estando certo. As duas leituras é interessante, porque o Joel fala querer ser crente demais, do tipo eu tô certo, não fiz nada de errado, Deus que deve ter errado comigo. Riscou, era João e ele viu do J.O., achei que era João e pegou eu, Jó. Mas E aí, já aconteceu comigo isso, em referência, J.O., eu achar que era Jó e era João. na verdade, Assumo. Deus conhece nós, né? Lembra que Deus fez uma reunião lá nos céus com os seus anjos e tudo mais, e apareceu Satanás. E aí Deus, vê como Vem pra o frente. servo é fiel e tal. E aí Deus disse, olha, pode tocar, pode fazer lá, pode ir lá aqui, vai ver. Né? Eu acho que Jó tinha sido provado ao extremo e Deus permitiu para que ele realmente tivesse o amor de Deus no coração dele. E foi o último estágio, foi para ele realmente ser a imagem e semelhança de Deus. A análise que é interessante a gente trazer para nós, porque a Bíblia nada mais são histórias que aconteceram há muito tempo, mas que a gente tem que refletir para a nossa vida. E saber que sempre a palavra de Deus pode nos afrontar ou nos confrontar. Quando que nós estamos sendo, às vezes, Jó, às vezes Ananias e Safira,
às vezes Abraão e Ló, às vezes Josué, às vezes Eli, às vezes Davi. Mas a gente vê apenas as histórias da Bíblia lá longe. A gente consegue com muita facilidade apontar os erros e acertos dos outros, mas quando é na nossa própria vida, na nossa própria realidade, a gente tem dificuldade. A gente consegue com muita facilidade ver o que o outro deveria fazer na situação que ele está. Mas, quando eu estou nessa situação, nem sempre eu vejo o erro. E quando eu vejo o erro não é meu. O erro é do outro. O erro é do fulano, o erro é do ciclano. Eu, como pai, a minha família está um caos. A culpa é do menino que não obedece. A culpa é da minha mulher, que é isso, que é aquilo. Mas não assume o papel de responsável pelo seu lar. Então, é muito fácil a gente apontar os defeitos sem a gente colocar um espelho na frente. E pensar, será que esse defeito também está em mim? Será que por mínimo que seja, eu tenho me achado como Jó, um super crente? Será que por algum momento eu tenho guardado mágoas e eu vou continuar nesse sofrimento porque eu estou guardando mágoas? Deus está aqui pronto. Não, meu filho, era só isso aí. Tá tudo certo, libertou. Bora pra frente. Eu não, tô aqui, magoado. Com fulano, que falou mal de mim. Vou fazer igual ali, um bico. Menino, tá aqui pronto, tua bênção, já tá tudo certo, ó. Chega, livramento. Mas a gente só vê os personagens bíblicos, a gente não vê o personagem da vida real. A aplicação da Bíblia prática, eu acho que é a parte mais difícil de ser crente. Porque ser crente, ler a Bíblia, nós estamos fazendo esse desafio de ler a Bíblia durante um ano. É um desafio? É um desafio. Devido a tantas distrações que a gente tem hoje em dia e muita coisa que a gente tem para fazer, nossa agenda lotada e tudo mais, encaixar ali uns 10 versículos no dia, é muita coisa, é um desafio. Mas o desafio maior é pegar toda essa leitura que a gente está fazendo todos os dias e aplicar no dia a dia. Aplicar na nossa casa, na nossa faxina. Agora a gente vai para a parte de... que eu não esqueci, olha como eu estou aqui com a língua para não esquecer. Lá em Josias. Josias, eu acho que eu já trouxe uma vez uma mensagem voltada para Josias. Também já falamos de Josias no rádio. Não sei se vocês lembram. Josias foi aquele que achou o livro no meio da faxina, leu o livro, ficou chocado com tudo que estava escrito no livro e viu que estava fazendo tudo errado. Josias, ele foi rei de Judá. Logo depois, ele assumiu muito novo, com 8 anos. E aí, no meio de todos os acontecimentos do seu reinado, por um acaso encontraram um livro. Um sacerdote encontrou um livro lá no fundinho, em algum lugar. E o sacerdote leu esse livro para ele. E ele viu, agora que eu li o livro, o que nós estamos fazendo aqui não tem nada a ver. Então, uma reflexão para nós, trazendo para o nosso dia a dia, quando a gente realmente ler a Bíblia, quando a gente abre esse livro, que é o nosso manual de instrução, a gente tem por obrigação encontrar o que não pertence a Deus dentro da nossa vida e da nossa casa. O nosso maior erro como crentes do século XXI, crentes da internet, crentes de modernidade, é que a gente não consegue abrir os nossos olhos para dentro de nós mesmos. As facilidades de notícias e informações são tão rápidas, tanta coisa, que a gente não para um tempo para viver a nossa própria vida. Hoje eu falei para a Lili, o que foi que ela fez? Que eu falei para ela que ela tinha que prestar atenção na vida dela. Aí ela estava, papai, o senhor tem que colocar a jaqueta e não sei o quê. E eu vestindo a jaqueta dela. Eu falei, e ela não prestando atenção, tá no outro rumo aqui. E eu vi tentando vestir a jaqueta dela. E ela falando pro pai dela vestir a jaqueta. Às vezes a gente está falando pro nosso amigo vestir a jaqueta e nós estamos sem jaqueta. Vocês entenderam? Às vezes a gente aponta o que o outro tem que fazer. Mas na nossa casa a gente não aplica. Na nossa vida a gente não aplica. Então,
O desafio agora que eu quero trazer é o seguinte. Nós vamos fazer um desafio durante uma semana. Faxina em casa. Todo mundo vai fazer faxina. Quem topar, topou. Quem não topar, vai topar mesmo assim. Todo mundo é obrigado, senão não sai daqui. Cadeira. Vamos fazer uma faxina na nossa casa. Já que a gente vai falar sobre o tema família, e vamos fazer essa dinâmica como um desafio, como se fosse um jejum, como se fosse um... Ai, Jesus. Propósito, como se fosse um propósito. Quantas famílias a gente tem aqui? Fala de representada, família do Sandro, família da Karen, família da Carol, família da irmã Lene, família do Joel, família da Adriana, da Sol, e é isso. E a tua, né? E a minha família. Então, cada um, líder da sua família, escolhe um número. De 1 a 8. 8. Anota o 8 aí no coisinha. 5, 6. 4, 7. 7. 4, 3. Todo mundo escolheu um, então? Todos? Alguém escolheu 2? Não, eu. Tá. 3. 4. 4. 5. Não, Um, dois. 16. 5 é atrás. 7. 8. Deu certinho. Menino. Achei que alguém ia repetir. Não. Tu escolheu 1? 8. Foi, são 8. e o 2. 2. O Joel, não é? 3. O 3. Ah, não tem o 3. Tem o 3? 3 é a Adriana, não é? É o 3? Ok. Então vamos lá. Anota aí número 1. Pode trocar de número. Se vocês quiserem fazer todo, do 1 ao 8, também anota aí. Vai ser babado. Número 1. Ação. Meu Deus do céu. Faxina do coração e da casa. Vai fazer faxina do coração e da casa. Como a sua casa está em ordem, pastor, o senhor pode fazer É faxina todo dia? Esse é o nosso segredo. Nunca tá em ordem. É por isso que tem que fazer faxina todo dia. Ok. O que vocês vão fazer? E isso é para incluir as crianças, adolescentes e afins. Para incluir a galera. Não é só o pai e a mãe. Não. O que vai fazer? Vai escolher um cômodo. Na verdade, a criança vai escolher um cômodo e os pais vão escolher outro. Tem um bole que funciona. Tem um monte aqui. Tá 2 euros aqui. Cada criança ou cada pessoa vai ajudar a guardar ou separar objetos. Vai escolher algo dentro desse cômodo que você não usa mais. Em cada cômodo, a criança e o adulto. Digamos que a criança vai para o quarto dela e os pais vão para o quarto deles. Eles vão escolher objetos que não usam mais. Por exemplo, guarda-roupa. Essa calça aqui eu não uso. Tira. Essa escova eu não uso. Como é que fala? Vidro de perfume que acabou, que eu não uso mais. Tira. Ok? Vai ser forte lá em casa. E aí, dentro dessas coisas que você não usa mais, não é as coisas bagaceiras, só os potes vazios. É as coisas que você não usa. Faz uma análise assim, os últimos 2 meses, tu usou aquela roupa? Não. Nos últimos 2 anos. 2 anos. Nos últimos 2 anos, usou aquele edredom? Não. Nos últimos 5 meses. Estou feliz. Tu vai olhar assim e falar assim, não, mas esse aqui é tão bonito. Mas não tá usando? Não tá usando. Tirou, ok? Coloca numa sacola. E a oração com a criança é: Jesus,
ajuda a nossa casa a ficar mais bonita para ti. E ajude. Deixa eu ler. Isso é o número 1. E que as bênçãos que o Senhor derramou na minha casa, eu possa derramar em outras casas. Essa é a oração que a gente vai fazer para as crianças, mas o objetivo e direcionamento para os adultos é esse, tá? 2. Música que deixa Deus feliz. Quem é o 2? Entra na minha casa. Vai ser proibido por uma semana todos os habitantes da casa de ouvir músicas, séries ou filmes que não falem, que não deixem Deus feliz. O que é não deixar Deus feliz? Eu não quero mais outro poder. Ai, meus friends. Vocês estão anotando? Vocês estão anotando? Viu aí? Poxa! Então, e dentro de casa, juntos, É só dentro de casa. vão ouvir pelo menos uma canção juntos que deixa Jesus feliz. É música, né? É jogo. Música, jogo, toda a tecnologia visual e... Sim. Eu vou ouvir Daniel. O que não agrada a Jesus? Não tem. É só em casa. Uai, aí faz igual a Rochelle. Tá todo mundo de dieta no carro, ele escondido comendo uma rosquinha. Não vale, porque você é casa fora de casa também. Para de palhaçada. Princípio simples. Tudo que a gente escuta, vê, ouve, entra no nosso coração. Ok? Então, proibido 7 dias. Ai, meu Deus. Se quiser continuar, depois, né, a critério do pai da família. Pegar um gotinho. A galera que escolheu os últimos números, vocês estão ferrados. 3. Dois já tá assim. 3. Esse daqui é babado. Menos tela, mais família. Quem é o 3? Eita! Agora é hora da família brincar junta. Agora é hora da família parar junto. Escolha um horário, não é a hora que está dormindo, não vale a hora que está dormindo, em que não terá telas em casa. Televisão, rádio, videogame, celular, Micro-ondas. nada. Micro-ondas, desliga o micro-ondas da tomada, nada. Só uma coisa para deixar. Ah. Dorama é de Deus. É com Deus de Deus, né? Dorama só. Dorama agrada super a Deus. Dorama é só amor. Só no final tem beijo. Ai! Olha que o coração é de Jesus. Deus é amor. Então você vai escolher um horário de 30 a 1h30. De 30 minutos a 1h30. Você escolhe aí, depende sim. Todos os dias. Esse é o horário onde não vai ter tela em casa. É forte. É forte. Não desliga a notificação do celular, porque o celular ele toca. Entendeu? Desliga o micro-ondas para o micro-ondas não ficar mostrando a hora. Deixa só um despertador lá, para poder parar o tempo e todo mundo ufa. E é para fazer uma atividade em família. Brincar, conversar, ler a Bíblia, olhar um para a cara do outro. Assistir filme. Comer junto, alguma coisa juntos. Tá, fazer um desenho, massinha para as crianças. Enfim, desafio. 30 minutos no mínimo, galera, pelo amor de Deus. 4. Desapego feliz. Esse parece com 1. Só que o 1 é para jogar fora também, tá? É o 4, né? Ok. Vamos dividir com quem precisa. Crianças ou adultos vão escolher brinquedo, roupas ou coisas de casa ou alimentos. Colocar em uma sacola bem bonita, fazer um lacinho bem bonito, um cartãozinho. Não. Não, porque vai que ser. Digamos assim, tem 7 cômodos na minha casa. Cada dia eu vou lá sofrendo um cômodo. Ok, pode fazer isso aí com o tempo, mas pode dividir na semana pra você ir
Porque às vezes é muito difícil fazer num dia só, a gente não está preparado. Ainda mais as roupas. Tem que ir no dia que você está inspirado ali, para poder, né? No dia que você não está muito inspirado, vai no fundo do armário. Fala, aquelas latas de sardinha ali, eu vou deixar vencer? Eu não vou comer, vou dar. Coloca na sacola. Aquele 4 pacotes de macarrão, estou precisando emagrecer, dá 2, coloca 2 na sacola. Só quando vier visita, entendeu? 30 litros de óleo. Pra quê? Menos fritura, vamos usar airfry. Entendeu? Nesse dia que você está assim, desapegadíssima, entendeu? E aí, é isso aí. É forte. E aí a oração é: obrigada a Deus, porque temos o suficiente. Amém. A gente não precisa ter o excedente. E aí, às vezes, uma coisa que quando eu estudei para trabalhar como organizer, é que o excesso gera bagunça. Quando a gente tem coisas demais, a gente não consegue usar as coisas que tem, e não consegue ver as coisas que tem, e tudo fica bagunçado. E uma nada um dia pro outro estraga. Fechou, mulher. É isso aí. 5. Palavras bonitas. Quem é o 5? Repete a oração do Pato. Do quê? Do Pato. Obrigado, Deus, porque temos o suficiente e não o excedente. E não precisamos do excedente. O 2 não tem oração, não? Gente, o 2, eu fiquei tão envolvido com a oração. O 2. Não, sim, tudo que a gente escuta, ouve ou lê pode entrar no nosso coração. O 5, nós estamos no 5, né? Palavras bonitas. Palavras podem machucar ou abraçar. Quem é o 5? Muito bem. Palavra feia e palavra bonita. Palavra bonita. Quiser fazer para as crianças, coloca o que é palavra bonita e o que é a palavra feia. Palavrinhas mágicas, se vocês quiserem usar. Obrigado, por favor, eu te amo, você é importante, enfim. Palavras feias, coloca as palavras feias. Gritar, reclamar, murmurar, xingar e afins. Nesse período de 7 dias, isso vai ser difícil para as mães, não pode gritar. Mãe! Gostou, né, Esther? Não pode gritar. A Estela mandou uma coisa. Tu quer trocar ainda, Carol? Com a Karen? Não pode gritar, não pode falar palavra feia. O que é uma palavra feia? Uma palavra que machuca. Por exemplo, tu só faz coisa errada. Você me machucou, você está errado. Palavras que não abraçam. Palavras que machucam serão proibidas nesse período. E aí é algo que a gente não dá exemplo, é algo que vocês vão ter que refletir como que está o ambiente da casa. O que tem? Tem aparecido muito grito? Então corta o grito. Ele não pode por filho, mas pode com o marido. Também. Com o marido às vezes, né? Se estiver em casa, não pode. No trabalho... No trabalho tá liberado, será? Não, porque eu também funcionário de trabalho, nada a ver. Amor, negócios à parte. E como base, Efésios 4:29. Ação do 6. Bom, esse não tem, não coloquei frasezinha, olha. Mas o Efésios aí já vai dar uma... É bom, tá bom. Bons hábitos em família. O 6. Quem é? Bora lá. A gente vai fazer um hábito simples todos os dias. Seja oração junto, seja comer junto, seja ler a Bíblia junto, seja fazer exercício junto, algo que agrada a Deus. Fazer exercício agrada a Deus? Agrada. Nós temos que, senão nós morremos. Então estamos cuidando do tempo de que jeito? De que forma? Pensou fazer uma corridinha junta? Manda foto. Tá pago. Entendeu? Gostei. Boa, pode mandar foto no Isso aí, claro, tem que mostrar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 7. A família do sem pantalha não pode mandar foto, que não pode mandar. Mas é só 1 hora, ele não vai mandar no período deles. Eles vão ficar 24 horas? Não, é só no período. Vocês estão felizes porque vocês estão com um. Lá em casa vai ser 2.
Não, mas vão fazer todos, né? Tá focado aí. Eu vou me gravar mudinho aí, vou mandar. Não gritei. Aí pergunta, Estela, não gritou? Ó, se pagar direitinho, eu digo que não. A mulher que quer sozinha, agora ela vai ter companhia. Vou fazer igual a Rochelle. A Rochelle ficou sem gritar, o caos aconteceu, né? Pô, então, os filhos, por favor, não vão dar moleza também, não, porque senão a gente precisa Só gritar. uma semana, não vai cair a casa. Se a mãe grita, a casa não anda. Se a mãe não grita, né? Vamos lá, escolher um hábito que vocês vão fazer durante todos os dias, durante 7 dias. Um hábito que vocês vão fazer juntos. Um novo hábito. Um hábito simples ou um hábito que vocês faziam antes e não faz mais. Algo saudável para a família. 7. É o teu 7? Ah. Oração na casa. Reunir todos e fazer uma oração juntos. Todos. Sentado, com a mão junta, não importa. Todos juntos no mesmo lugar, assim como em Atos 2. Assim como em Atos 2, todo mundo no mesmo lugar, vão fazer uma oração. Isso aí. Jesus gosta de morar com a gente. Então a gente vai convidar Jesus para sentar à sala, sentar na beira da cama, na mesa antes de comer, mas todo mundo junto vai orar e vai orar junto, ok? Não necessariamente precisa que as crianças orem, mas se quiser colocar as crianças para orar uma vez ou outra, mas o pai ou a mãe direciona a oração. Pronto. Um dia para cada pessoa, 7... Não, dá certo. 8. Tá quase. Quem tem quais 7? Mais perto da O Marcos, né? Não, quais 7 famílias? 7 em casa? Não, Ninguém, mulher. vamos contar a cachorrinha aqui. 6, quase. 5, é. 8. 8. Marca da casa de Deus. Vocês vão criar algo visual, um desenho com um versículo que mostre que essa casa é de Deus. E aí isso vai ficar estampado em um lugar visível da casa, com esse versículo, com essa imagem desenhada juntos, para vocês lembrarem, e todos os dias vai passar lá, ler, com a criança pode ler e explicar, contar alguma história, algo nesse sentido, mas que fique visível na casa inteira, para que toda hora que eu olhe para lá eu lembro, a minha casa serve, opa, esse pensamento aqui nada a ver, a minha casa serve ao Senhor, ok? Esse é fofo, né? Esse é fofo. Não. Na minha casa eu não. Aí, viu? Cada um foi bem encaixadinho aí. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Isso foi baseado na reforma que Josias fez no reino, né? Em Judá. Ele foi lá, ele leu a Bíblia, ele leu o livro da lei e se humilhou, se arrependeu e decidiu fazer algo. Porque às vezes a gente lê a palavra, se arrepende, entende que está errado, mas a gente não faz nada. E o mais interessante é que ele encontrou a Bíblia. Primeiro a gente precisa encontrar a Bíblia e trazer para a nossa casa. Encontramos a Bíblia, nossa Bíblia não está só em cima da mesa, ela está sendo aberta e lida. Primeiro passo. Segundo passo, ler, entender e reconhecer aonde e o que precisa sair para que Deus entre. O que está errado aqui? E aí ele fez isso. Ele foi lá, derrubou os postes dos deuses, da deusa Azerá, enfim. Tirou todos, quebrou os quartos ou as casas, os prostitutos cultuais, profanou os altares, matou os sacerdotes que faziam sacrifícios errados. Ele foi lá e profanou o Tofete, que ficava, esse aqui eu achei muito profundo, no vale de Bel-Imon, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. A gente fala sobre Moloque
como um Deus que ele recebia como oferta crianças, né? E como eu falei ainda agora, a gente precisa ler a Bíblia com um olhar mais inteligente, mais atual. E olhar e falar assim, eu não vou pegar meu filho e colocar no altar e matar para Moloque. Impossível, ninguém faz isso. Mas, como nós estamos deixando, ou até mesmo entregando os nossos filhos para demônios, para uma vida de concupiscência, para bagaceira, como a Lili diz. Como que eu estou pegando o meu filho e sacrificando ele para o mal? Então, trazer isso para a nossa realidade, para a nossa atualidade. O que eu estou fazendo? Será que o que eu estou deixando minha criança muito tempo no celular e quem está criando é o celular? Será que eu estou deixando o meu filho ficar muito tempo intertido com videogame, com filmes e afins, e eu não estou educando o meu filho com princípios da Bíblia? Eu estou sacrificando ele a um Deus? Eu estou pegando meu filho e falando, não, pode ir. Qualquer um pode criar. A escola cria, a tia cria, qualquer um cria. E eu não crio. Outra coisa, eles foi lá e também queimou carruagens, ele derrubou altares que estavam desde de muito tempo. E aí quando a gente vai lendo, é tanta coisa, que eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que não percebeu? Como é que, tipo assim, não viu assim, não? Acho que tem coisas demais aqui que não pertencem a Deus. Nós somos o povo de Deus, tem muitos deuses aqui, acho que não tá certo. Como que não percebe? Às vezes a gente está realmente numa situação em que tá tão ali, já nasci, tava lá, é normal. Como ele fala aqui que tinha coisas no terraço do quarto superior, perto de onde ele morava. Então ele via aquilo todos os dias. Então como que às vezes a gente está vivendo, passando para lá e para cá, nossa casa todo dia, aí tem uma sujeira bem ali. Mas ela tá tão comum que nem é mais sujeira. Já faz parte da nossa vida. Já é normal. Né? Passa todo dia, o tapete tá bagunçado, tá assim. Eu tô toda hora querendo vir arrumar ele. Tá assim, mas ele fica tantas vezes assim, decoração da casa. Normal. Ele também foi lá e derrubou a altar em Betel. Enfim, ele exterminou tudo que era adoração que não pertencia a Deus. E uma coisa interessante é que nenhum rei teve essa ousadia de pegar e fazer o que tinha que ser feito, que foi ensinado. Ele encontrou o livro, ele leu o livro. Eu imagino que os outros reis até sabiam, talvez, desse livro. O livro foi escondendo. O pai dele nem falou para ele desse livro, que se tivesse falado, talvez ele tinha pensado. Ele olhou e falou assim, o que é isso? Eu não tenho ideia do que seja isso. Será que nossos filhos conhecem os livros da Bíblia? Conhecem a Bíblia? Porque nós sabemos qual é a Bíblia, talvez ela está empoeirada, nós conhecemos. Nossos filhos conhecem a Bíblia? Ou eles vão olhar assim, meu Deus do céu, Esdras tem na Bíblia? Não acredito. Estão pegando o livro de Esdras, lembrei do título do livro de Esdras. Então, é isso que a gente vai fazer. E uma coisa interessante também que Josias fez foi que desde Salomão, e isso passaram-se muitos reis, desde Salomão até chegar Josias, ele foi o único que celebrou a Páscoa. Muito tempo. E a Páscoa era algo que era para lembrar da misericórdia de Deus, que tinha tirado eles do Egito, levado eles, que era para eles fazerem todo ano. Desde Salomão não tinha feito. Ele falava, não, vamos fazer. Decidido, bora fazer. Como é que tem que fazer? Assim, 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 bora. Vamos todo mundo fazer. E ele declarou, falou, está proibido adorar outro Deus a não ser Deus. É Deus, o nosso Senhor, Deus Criador. É Ele que nós vamos adorar. Nós decidimos aqui, eu estou mandando e bora, acabou. Às vezes a gente precisa se posicionar dentro da nossa casa. Não como uma obrigação. Falou assim, menino, tu vai adorar a Deus sim. Não como obrigação, mas como um posicionamento. Eu me posiciono assim. A minha casa se posiciona assim.
E se a minha casa não se posiciona assim, a culpa é minha. Porque a gente precisa colocar a culpa na gente. Parar de colocar a culpa nos outros. É muito fácil apontar e falar que o Ronaldo está errado. Sendo que às vezes eu também poderia ter me posicionado. É muito fácil falar, a Lília não faz isso, deixa os brinquedos na casa. Eu ensinei a Lília a guardar os brinquedos. Aí depois eu reclamo. Um monte de brinquedos espalhados. Ah, mas essa menina não brinca com brinquedo nenhum, quer. Mas eu que comprei os brinquedos para ela e deixei espalhado. E não organizei, não ensinei ela a organizar. Mas a gente culpa quando a gente não vê a nossa própria responsabilidade. Então, quem pegou o papelzinho precisou anotar, anotem. E o desafio é fazer 7 dias. E para inspirar, como é um desafio, algo competitivo, vocês vão postar lá no grupo que fez dia 1, dia 2, a Karen, todos os dias. Silenciada. X, todo dia vai ser uma foto diferente, né? Então, todo dia, quem quiser fazer todos os desafios e quiser anotar ou quiser que eu mande depois, eu vou mandar lá no grupo de maneira resumida. E façam ou façam só o seu desafio, se quiser fazer todos, amém. Mas essa era o desafio, na verdade, e o objetivo real. E que fiquem para a gente refletir é que não basta a gente só fazer a nossa leitura anual da Bíblia. Não basta só a gente fazer o nosso devocional por obrigação e por... tem que fazer, né? Que a gente aprende. Mas é pegar a Bíblia e traduzir para a nossa vida. Como eu vou aplicar a Bíblia? Porque a gente tem que meditar na palavra todos os dias. Então, se eu ler a palavra tem que ficar meditando. E eu tenho que encontrar aonde eu estou errando, o que eu tenho que fazer, aonde tem que mexer, para que Deus faça parte da minha casa. Para que Deus entre na minha casa. É isso que tem que sair? Identifiquei? Eu tiro. Porque Deus tem que ficar. E aonde tem bagunça, aonde tem pecado, aonde tem confusão, Deus não habita. E na nossa casa, Deus habita. E nós vamos fazer essa declaração. Como a gente teve, acho que o culto passado, ou o culto ano passado, primeiro, que falamos de Josué, que foi um posicionamento, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos declarar, não só falando, não só colocando adesivo, não só profetizando, mas vamos declarar e vamos posicionar que a nossa casa serve ao Senhor. Amém? De maneira prática. Amém.